Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, vamos para mais um vídeo aqui do Tática Didática. O assunto do vídeo de hoje, Barcelona de Guayaquil e Santos pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O Santos que conseguiu se complicar novamente na competição continental. Mas antes do vídeo, convido todos vocês a seguir as nossas redes sociais, sigam a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, se inscrevam aqui no canal que com a ajuda de vocês estamos crescendo cada vez mais. Mas dito isso, vamos para o vídeo, vamos tentar destrinchar como foi esse primeiro duelo entre as duas equipes, tentar fazer uma projeção do segundo jogo também. Primeiramente, de antemão, já destaco que o Santos jogou muito mal o primeiro jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Talvez tenha inaugurado uma série de 6, 7 jogos que o time do Santos cometeram praticamente os mesmos erros defensivos e os mesmos erros ofensivos. Cometeram os mesmos déficits táticos, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ofensivamente, mais uma vez foi uma equipe que tentou ser propositiva, mas só no campo das ideias. Teve uma posse de bola extremamente improdutiva. E por quê? Pela falta de aproximação das linhas. No jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o time do Santos praticamente não tinha meio de campo. E trate essa frase como eufemismo, porque em determinados momentos do jogo, em determinadas fases da partida, o time do Santos literalmente não tinha meio de campo. Ninguém ocupava aquela faixa de setor da equipe. Consequentemente, empobrecia as jogadas do time santista, que raramente tinha uma triangulação, raramente tinha uma jogada de ultrapassagem, uma tabela, 1 contra 1. Era um time extremamente burocrático, por mais que tentasse propor o jogo. Ou seja, concedia a bola de maneira até tranquila para o Barcelona de Guayaquil. E o Barcelona de Guayaquil, por o Santos estar propondo a partida e, consequentemente, avançando as suas linhas, tinha muito campo do Santos para atacar e se utilizou muito da transição ofensiva rápida, a partir da velocidade dos seus pontas para castigar o Santos. E o Santos, que mais uma vez falhou na recomposição defensiva, Felipe Jonathan tem parar perdidaços no jogo. Tanto é que o primeiro gol do Barcelona de Guayaquil saiu a partir de uma transição ofensiva da equipe nas costas dos laterais. O time do Santos pecou na recomposição defensiva novamente. Além disso, o time do Barcelona de Guayaquil não somente teve a falha na recomposição defensiva, não somente teve a jogada de profundidade, como uma das suas jogadas principais, teve também a jogada nas entrelinhas. O time do Santos marcou muito mal as entrelinhas defensivas, e o Damian Dias deitou e rolou naquele espaço do campo, jogou como quis. Tanto é que foi um dos melhores jogadores da partida. O Alisson, que era para fazer, em tese, a função de jogador das entrelinhas defensivas do Santos, foi muito mal, e foi algo que não foram observados só nesse jogo. Por exemplo, no último jogo contra o The Strongest, no lance do segundo gol, o Kaique Fernandes tem que sair, porque, por exemplo, joga Luan Pérez pela esquerda e Kaique Fernandes pela direita, correto? O Kaique precisou lateralizar para disputar uma bola de cabeça, perdeu a bola de cabeça. O Luan Pérez ficou na sua posição porque tinha um jogador para marcar. E esse espaço que teve no meio, entre os dois, que aumentou pela lateralização do Kaique, ninguém estava ocupando, não teve essa compensação defensiva. Essa compensação defensiva era para ter sido feita pelo Alisson. Ou seja, o Alisson vem cometendo esses erros, sim, em jogos rotineiros. Não foi um caso isolado daquela partida. Mas o Santos não vai ter o Alisson nesse jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Vai precisar repaginar o seu meio de campo novamente. Setor problema da equipe da temporada, assim, de novo vai precisar ter criatividade para como vai formar esse meio de campo. Porque opções, o Santos que já não tem um elenco vasto em opções para o meio, perdeu mais duas, o Giamotto e o Alisson. E agora, acho válido destacar a questão do contexto. É algo que eu sempre gosto de pontuar. O time do Santos era um time extremamente propositivo nesse jogo contra o Barcelona, que era pautado a partir da troca de passes, uma construção harmônica entre defesa, meio e ataque. Ou pelo menos só no campo das ideias, né? Porque o time do Santos não conseguia executar isso, o time do Santos não conseguia materializar essas ideias, não conseguia deixá-las tangíveis. E isso fazia com que o time tivesse todos esses erros que eu citei anteriormente. Porém, a partir do jogo contra o Bragantino, jogo ali contra o Boca Juniors, o segundo jogo entre as duas equipes na Libertadores, o time do Santos começou a alterar essa maneira, começou a ser um time um pouco mais reativo, tentar apostar um pouco mais nas transições ofensivas rápidas, buscando as velocidades de seus pontas. E isso atenuou vários desses déficits que o Santos estava tendo. Por exemplo, já que o Santos não era mais um time tão propositivo, não tinha essa estratégia de jogo como sua essência gregária, o time do Santos muitas vezes não tinha mais esse problemão da falta de aproximação das linhas ofensivas. Atenuou um pouco, porque não precisava subir com tanta gente.
e ficar tocando essa bola. Não precisava de tanta aproximação. Ficou sendo um time um pouco mais letal, um pouco mais veloz. Isso também potencializou outro aspecto, que é a velocidade dos pontas do Santos. Ou seja, e também, além disso, de novo recuperação defensiva, o time do Santos, que não precisava subir essas linhas, não deixava tanto campo para o time atacar. Tanto é para o time adversário atacar. Tanto é que no jogo contra o Boca Juniors o time foi extremamente competitivo. Mas no jogo contra o The Strongest, voltou. Até porque, pelos 2 gols do The Strongest e a expulsão do jogador da equipe adversária, o time do Santos precisou propor a partida em determinado momento do jogo. E sim, tem a questão da altitude, que deve ser levada em consideração. Muda muito o panorama da partida. Mas o Santos cometeu os mesmos déficits que vinha cometendo quando era equipe propositiva. E por mais que a análise desse jogo contra o The Strongest fique um pouco comprometida pela altitude, esta é corroborada pelos jogos anteriores do Santos. E o Santos, nesse último jogo contra o Barcelona de Guayaquil, pode até entrar de uma maneira reativa, até porque o Diniz não teve muito tempo para treinar a equipe. Porém, a depender dos resultados dos outros jogos, porque o Santos chega nessa última rodada precisando praticamente um milagre para se classificar, vai precisar, ou então tende a precisar, ser propositivo em algum momento da partida. E não pode cometer esses mesmos erros que vinha cometendo anteriormente, porque senão o time do Santos tende a sair de campo sem o resultado positivo e, consequentemente, a primeira condicionante para ele passar, que é esse primeiro resultado positivo, o Santos precisa ganhar esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil, não vai conseguir, porque vai depender demais do jogo entre Boca e The Strongest, na La Bombonera, e o Boca enfrentando esse fraquíssimo time do The Strongest tecnicamente. Ou seja, o Santos chega nessa última rodada precisando muito da vitória, vai ser uma rodada muito difícil para o Santos. Mas essa foi a análise, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Torcedor do Santos, deixa aqui nos comentários se você ainda acredita na classificação do clube. Sim, sei que é muito difícil. Deixa aqui nos comentários qual postura você, como Fernando Diniz, colocaria a equipe para adotar, seja uma equipe mais reativa, uma equipe mais propositiva. E deixa aqui nos comentários o placar do jogo. Quanto você acha que vai ser a partida entre Barcelona de Guayaquil e Santos pela última rodada da Libertadores? Curtam, comentem e compartilhem Tática Didática. Eu peço para vocês se inscreverem no canal. Valeu, fui!